Olá, ouvintes da PAN, sejam bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.patreon.com/Rodrigo Constantino. Vá lá, você pode se tornar um patrono também, participar de um grupo de WhatsApp, de lives exclusivas e muito mais. Bom, eu vou começar o resumo dessa semana falando da pesquisa do Datafolha, né? Bolsonaro é pop, e quem diz isso não sou eu, não são bolsonaristas, é o Datafolha. Alguns vão falar, agora você confia no Datafolha, Rodrigo? Não entenderam o ponto, né? O Datafolha, na minha opinião e na visão de vários, vai sempre dar um jeito de se manipular a pesquisa, distorcer para prejudicar o presidente. Então, e a direita em geral. Então, se até o Datafolha reconhece esse tipo de melhora no quadro de aprovação do presidente, é porque deve estar realmente muito claro, né, de que ele está com forte apoio. Isso é que chama mais atenção. A aprovação dele subiu, a rejeição despencou, isso é muito importante, e a notícia é desesperadora aí para quem tem investido tanto, né, contra o presidente e o governo, com tanto afinco, até a gente fica comovido com o esforço. Olha, tentaram de tudo, né? Usaram a pandemia como palanque eleitoral para acusar o Bolsonaro de genocida, pior do que o vírus chinês, né? Segundo aquela longa reportagem lá do Jornal Nacional. Contaram com o inestimável apoio de Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, que se tornaram dois grandes lacradores de redes sociais e dando entrevista em tudo que é veículo de comunicação também, disparando contra o ex-chefe. Usaram, né, o tempo nobre da imprensa, como eu disse, para colocar o Bolsonaro como o grande responsável pelas mais de 100 mil mortes, o que é simplesmente absurdo, porque ao mesmo tempo você teria que condenar os governadores que tinham de fato o poder, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal, para tomarem as medidas cabíveis nas suas concepções para conter a escalada de morte. Então, uma coisa não bate com a outra, é incoerente você enaltecer o governador do estado que teve mais óbitos, por exemplo, como científico, e culpar o presidente, né, pelas mortes. Não faz nenhum sentido e a população percebe o truque. Esse que é o ponto, né? Agora, não pensem que a resistência democrática ao fascismo, né, entre aspas, claro, vai rever a estratégia ou checar as suas próprias premissas. Não há a menor chance disso acontecer. Eles vão, provavelmente, dobrar a aposta. E isso, esse é o meu ponto aqui principal, né? Isso é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Talvez seja o principal fator de reeleição dele, né? As pesquisas apontam uma reeleição na fotografia de hoje, e é isso aí. Isso é possível graças à postura desses seus adversários, né? Essa turma acaba expondo cada vez mais a própria hipocrisia e o brasileiro médio não gosta de injustiça, ele sai em defesa do alvo de ataques tão pérfidos, né? Então tem um efeito bumerangue. A narrativa é a seguinte, né? A narrativa oficial de quem não quer dar o braço a torcer, é que tudo isso se deve ao Corona Voucher, ao auxílio emergencial de R$600 e, portanto, Bolsonaro é o novo Lula, ponto final, fim de papo, próxima pauta. Veja, o discurso tangencia a verdade, claro, mas esse tem sido o truque da imprensa, em geral. Contar grandes mentiras usando meias verdades, né? Tá longe de ser a história toda essa, né? Existe esse fator, mas ele é um aspecto. Pode ser importante? É importante, mas é um aspecto, né? O que a turma não quer enxergar é exatamente isso que eu falei, que o maior cabo eleitoral do Bolsonaro é a própria mídia, é o Supremo Tribunal Federal, é a oposição que ele tem no Congresso, enfim, o establishment e sua hipocrisia escancarada e seu duplo padrão podre que todo mundo fora da bolha progressista percebe, né? Com esses adversários, tudo que o presidente precisa fazer é basicamente se manter razoavelmente calado. Aliás, o deputado Paulo Eduardo Martins reconheceu isso. O fim das saidinhas ali, do cercadinho e tudo, devem ter contribuído bastante também para essa queda de rejeição. Se ele ficar relativamente quieto, sem procurar conflito constante o tempo todo, que é uma marca registrada do bolsonarismo, é verdade, e é útil para vencer eleições, eventualmente, majoritárias, quando você está já só você e o inimigo, você apelar para o tribalismo, mas para governar o país e para essa percepção, né, de imagem do presidente, isso não ajuda. Então ele agora ficou um pouco mais quieto, virou um pouquinho mais Bolsonaro, paz e amor, e tá aí. Tá aí o resultado. O desespero, enquanto isso, bate forte,
nos seus inimigos e eles começam a apelar cada vez mais, o que afunda ainda mais eles. Veja, eu dou um exemplo aqui daquilo que eu passei a chamado raciocínio MBL, né? Em homenagem aí à rapaziada. Algumas etapas, né? Vire um antibolsonarista histérico, que considera até o Paulo Guedes pior que o PT, né? Passe o dia todo destilando ódio a qualquer um que enxergar qualquer virtude que seja no governo, né? Acusando esse sujeito de vendido, de passapanista e tudo mais, se não for igualmente fanático contra o Bolsonaro, né? Apoie até a esquerda radical, se for preciso, se alinhe até o PSOL e a mídia que você sempre atacou como esquerdista só para, de forma oportunista, detonar o governo e o presidente. E quando der ruim, né, quando as pesquisas mostrarem que está tudo dando errado, o que você faz? Chama o povo de idiota e compare o povo com porcos. Foi o que fez um deles lá, o roqueiro Nando Moura, né, por exemplo. De novo, né? A tática contra a esquerda sempre foi deixá-la falar e não calar os esquerdistas. Quem quer calar os adversários é a esquerda, que tenta censura, que tenta intimidação, que fala que tudo é fake news, que quer inquérito ilegal e arbitrário do Supremo e filtro nas redes sociais contra as fake news, entre aspas, né? Olha só, essa semana aí foi o aniversário, né? Faria 94 anos o psicopata, esse sim, psicopata genocida, né, assassino frio e cruel, ditador comunista Fidel Castro. O que fez a mídia ninja, por exemplo? Uma homenagem. Fala-se do fracasso do socialismo, mas onde foi que o capitalismo deu certo na África, na Ásia e na América Latina? Como se esses fossem os ícones do capitalismo, né? Não os Estados Unidos, não alguns países da Europa, imagina. O ex-presidente Lula é outro, né? Essa noite, milhões de crianças dormirão na rua, mas nenhuma delas é cubana, Fidel Castro. Aí ele postou uma foto dele abraçando, emocionado, o ex-ditador assassino, né? Deixa a turma falar, né? Enquanto isso, o que fez a imprensa em pânico? Escalou como grande ícone de resistência ao fascismo bolsonarista, entre aspas, um youtuber idiota, imitador de foca. Esse sujeito foi entrevistado no Roda Viva, mereceu uma reportagem longa no Jornal Nacional, bancando a vítima, e publicou um vídeo até mesmo no New York Times. Fizeram de tudo para alçá-lo ao patamar de debatedor sério de política brasileira, né? Resultado da pesquisa, um dos grupos onde mais se viu queda de rejeição ao governo, os jovens, entre 16 e 24 anos. O ruim e péssimo saiu de 54% para 41%. Bom trabalho, rapaziada. Bom trabalho. Good job. Continuem nessa toada aqui que vai dar muito certo, sim. Né? Felipe Neto. Ótimo nome para combater o governo. De novo, né? A imprensa não vai dar o braço a torcer. Ela vai dobrar a aposta. Nós vimos aí a Cristiana Lobo, por exemplo, da Globo, né? Falando que nem a reação de Bolsonaro à pandemia, quando chamou o Covid de gripezinha, ignorando, por exemplo, que o adorado pela Globo, Dr. Drauzio Varela, chamou de resfriadinho, mas tudo bem. Isso aí eles tentam abafar, né? Nem isso segurou a recuperação de Bolsonaro. Queda de 10 pontos percentuais na rejeição é muito significativa. Até mesmo alguém da Globo tendo que admitir isso, né? Imagina o grau de pânico que está rolando aí nas redações. O ponto é o seguinte, gente, os inimigos do governo foram com muita sede ao pote, escancararam demais da conta esse oportunismo canalha, ainda mais em meio à pandemia. E claro que isso vai ter um efeito bumerangue. Só quem não entendeu ainda o fenômeno que levou Trump ao poder, Bolsonaro ao poder, que levou ao Brexit, é essa turma da bolha progressista, porque eles não têm espelho, porque eles não conseguem olhar o que eles estão fazendo e como isso repercute mal fora da patota do selo azul. Não dá. Outro cabo eleitoral do presidente, o Supremo Tribunal Federal. O ministro que o chama de nazista, Gilmar Mendes, vai fazer o quê? Hoje, nessa sexta-feira, segundo coluna da própria Mônica Bergamo. Obrigado, Mônica, por esse furo, né? Gilmar Mendes vai fazer uma live com o João Pedro Stedley do MST, um grupo criminoso que invade propriedade e que atacou, inclusive, a propriedade de uma ministra do Supremo, a Carmen Lúcia. Lembram? Quando fizeram lá aquela encenação toda, jogaram tinta vermelha e tudo mais? Pois é, são esses os inimigos, os adversários, os detratores do Bolsonaro. O que mais ele precisa querer, né? O que mais ele pode desejar?
além de ficar calado. Agora, tem lá a debandada liberal da equipe do Paulo Guedes e isso acende uma luz de alerta. O presidente flerta com um caminho mais populista, a história de romper teto de gasto e tudo mais. Isso é perigoso. Se ele for, ele com muita sede ao pote nesse caminho, vai pagar um preço alto. Então ele vai ter que saber calibrar isso. Isso é o grande calcanhar de Aquiles dele. Isso é o grande risco. Ele perdeu o selo de qualidade que é o Paulo Guedes, o fiador do mercado, e ocorreu uma debandada de empresários e uma rejeição muito grande por parte dos investidores. Aí é complicado. Então ele tem que ter esse bom senso. Claro que é uma notícia muito ruim a saída de Salim Matar, do Paulo Ebel. Claro, já tiveram aí os novos nomes, né, escalados, são nomes bons, que já trabalhavam na pasta econômica e são pessoas sérias. Inclusive foram muito elogiadas pelo próprio Salim Matar. Mas é óbvio que o governo perdeu nomes de peso. Né? E isso fica como uma luz de advertência, uma luz amarela. Né? Agora, de novo, tudo vai depender de como o próprio presidente vai lidar com essa questão do teto. É legítimo o debate, como ele mesmo fala, o problema é que ficam vazando, é normal debater aqui. É legítimo, estamos no meio de uma pandemia, tem muitos liberais até que defendem mais gasto público, mais investimento público em obra para segurar emprego. O Rogério Marinho não é nenhum Ciro Gomes, que aliás é outro cabo eleitoral bom, né, do presidente. Estava esses dias aí num baita iate lá de um camarada empresário que recebe benefícios fiscais no Ceará, né? É a Dolce Vita da esquerda caviar, né? Não precisa de novo, de fazer muita coisa, basta expor a hipocrisia dessa turma. Mas, veja, o debate é legítimo. O Rogério Marinho não é um Ciro Gomes, não é um típico desenvolvimentista da Unicamp. Ele é o cara que estava por trás da reforma trabalhista do governo Temer, que acabou com um imposto sindical. Ele é o cara que estava lá na Secretaria de Previdência sendo um grande articulador para a reforma previdenciária. Ele não é um inconsequente, ele não é um populista, ele não é um irracional. Agora, o debate é legítimo, mas dito isso, eu espero que prevaleça o ponto de vista do Paulo Guedes. Eu acho que ele está certo. Se você abandonar essa âncora fiscal, que já foi abandonada por conta da pandemia, você precisa sinalizar que vai voltar o mais rápido possível aos trilhos. Se você sinalizar que vai por um caminho mais aventureiro, de pedalada fiscal, isso é sim uma zona sombria e até mesmo região de impeachment, como disse o próprio Paulo Guedes. Então, espera-se que o presidente tenha isso em mente e tenha o bom senso de escutar o seu posto Ipiranga, que é ali o grande selo de qualidade, né? Então é óbvio que foram perdas, mas contornáveis, se, repito, o presidente não se aventurar por águas tenebrosas. E veja, política nacional é mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho da política americana, né? A vice na chapa de Joe Biden foi escolhida Kamala Harris. De novo, né? Não é implicância minha. Vamos falar da imprensa? O que fez a imprensa aqui nos Estados Unidos, e óbvio que a brasileira basicamente dá um copy and paste do que vem do Washington Post, do New York Times, da CNN, chamou a Kamala Harris de moderada e destacou, claro, a única cartada que restou para ela, o fato dela ser mulher negra, filha de imigrantes. Não, Kamala Harris não é nada disso. Ela é uma radical que vem flertando cada vez mais com a agenda do Bernie Sanders, um socialista, que defende o socialismo na saúde, que defende ordem executiva, decreto presidencial para banir armas, enquanto que o próprio Joe Biden no debate olhou para ela e falou: mas você não pode fazer isso, tem um Congresso, isso é inconstitucional. E ela riu na cara dele. Essa é a Kamala Harris, que chamou o próprio Joe Biden de racista e agora está se rasgando de elogios para ele. O pessoal fala de política, o Bolsonaro com o PSL, o Centrão, o novo líder da Câmara no governo, é o Ricardo Barros do PP que atacava o presidente. É da política, né? Olha a Kamala Harris, isso o pessoal não lembra. Chamou o Joe Biden de racista e agora é a sua vice-presidente na chapa. E várias outras coisas, tá? Mesmo quando ela foi procuradora na Califórnia, ela perseguiu grupos conservadores, o que é absolutamente antirrepublicano. E na sabatina do Brett Kavanaugh,
que foi apontado para a Suprema Corte, ela teve uma conduta ali absolutamente asquerosa, de pegar uma denúncia totalmente vazia de abuso sexual ocorrida supostamente 30 anos antes, sem nenhuma evidência, sem nenhuma testemunha, um negócio claramente suspeito, para dizer o mínimo, e ela considerou ele, via de regra, um estuprador ali. O tipo de pergunta que ela fazia, a cara que ela fazia, perguntou, como é que você consegue ser amigo de mulheres dessa forma? Uma coisa assim nojenta. Pegou muito mal para ela. Tanto é que com tudo isso que eu falei, tá aí. Ela foi uma das primeiras a abandonar a corrida nas primárias, porque ela é fraca. Ela é mulher, negra, descendente de indiano e jamaicano. E não deu em nada isso, né? Então o Joe Biden está acenando para a base woke, para as redes sociais, isso é lacre de internet. Isso não traz voto. E tudo que o Trump tem que fazer agora é tornar a disputa uma disputa entre ele e a Kamala Harris. Antes era mais difícil, porque o Joe Biden é um velhozinho tido como simpático, apesar de ter hábitos esquisitos, como cheirar o cabelo de mulheres e crianças, mas ele é amorfo, ele é um vice-presidente do Obama, que mal ou bem é tido como moderado e simpático, coisa que também não era, né? Mas tudo bem, a mídia conseguiu pintá-lo dessa forma, e ele não fede nem cheira, ou cheira só o cabelo das pessoas, mas o Joe Biden é amorfo, é tido como um sujeito legal, apesar de estar meio gagá e senil, e por isso mesmo, e ser o rei das gafes, o pessoal manteve ele num sarcófago, num bunker, né? Ele não dá a cara na imprensa, ele não fala mais nada, ele não sai à luz do sol. Então o Trump estava tendo que lidar com a pandemia, com a queda na atividade econômica por conta da pandemia, que fez ele perder o principal trunfo de reeleição dele, né? Então a cartada dele virou basicamente lei e ordem, que é a expressão que ele mais repete nas redes sociais, por conta de Antifa, Black Lives Matter, que fizeram o índice de violência escalar, óbvio, né? Esperado por todos aqueles que têm um mínimo de bom senso, menos a esquerda, que fica defendendo esse tipo de coisa e pregando tirar recursos da polícia. E ele, por ser uma figura um tanto tóxica, estava lutando contra ele mesmo e essa imagem que a imprensa explora, principalmente no interior, né, nas mães de subúrbio. Agora, tudo que ele precisa falar é que a Kamala Harris é uma radical e mostrar a agenda dela. Então, foi muito bom para o Trump isso. E, além de tudo, ele conseguiu agora aí mais uma conquista histórica, né? Israel assinando um acordo de entendimento com os Emirados Árabes, já tem com alguns outros países ali, como a Jordânia, o Egito, estão tentando isolar o Irã, aquele mesmo que o Obama ajudava, como um pai para filho. Então, mais uma cartada boa na geopolítica de Trump, mereceria talvez até o Prêmio Nobel da Paz, claro que ele não vai ganhar, o Obama ganhou sem fazer nada antes de governar, porque a gente sabe que esse prêmio é ridículo, né? Já foi dado até para o terrorista Yasser Arafat, né? Ou então para o Al Gore, por nada, por fazer um documentário picareta, embusteiro sobre o aquecimento global. Então, é isso aí, né? Trump tá bem, a reeleição não é fácil, mas tá bem encaminhado. Tem uma boa chance, sim, de reeleição. Então, acho que com isso a gente fecha aí, né? Política nacional, política americana e acho que Trump e Bolsonaro continuam incomodando tanto assim, né? Essa turma da mídia, porque a narrativa deles é a seguinte, eles batem na imprensa porque eles são autoritários, quiçá fascistas. E justamente porque eles não querem entender o seguinte, botar um espelho diante do próprio rosto e ver, né, o trabalho que boa parte, não é todo mundo, mas boa parte desses jornalistas tem feito. É um trabalho de torcida, de campanha do contra, de antipatriotismo até, né, no limite, enquanto que o povo lá fora está preocupado com outras pautas, com emprego, com segurança, e não com lacração em rede social de patota politicamente correta. Cada vez que tentarem colocar um Felipe Neto da vida como ícone de alguém sério, só porque bate no presidente, mais ainda a aprovação do presidente vai subir. É que nem massa, é antifrágil. Bate, sobe mais, porque bate de forma pérfida, de forma oportunista, de forma cafajeste. É isso aí, meus caros. Muito obrigado pelo fundamental apoio, bom fim de semana e até a semana que vem.